Boa noite. Ela é auditora fiscal do trabalho, chefe do setor de inspeção da Gerência Regional do Trabalho e Emprego na região sul do estado do Ceará e gerente substituta. Eu estou falando da doutora Eunice Ulisseia Peixoto Maia e é com ela com quem vamos conversar hoje aqui no programa Café com Leite. Doutora Eunice, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Está no ar o programa Café com Leite. Programa Café com Leite. Oferecimento Casa dos Óculos. A melhor maneira de ver a vida. Retífica Crajo Diesel. Confiança, nossa maior garantia. Consorte, compra premiada. Água mineral cristalina dos Alpes. Pura e cristalina. É isso aí, estamos começando mais um programa Café com Leite, todas as terças-feiras aqui na TV Verde Vale, sempre trazendo um tema polêmico e importante para você, telespectador. Hoje, conversando aqui com a gente, a doutora Eunice, ela que veio bater um papo descontraído sobre essa nova lei, sobre os novos direitos atribuídos à empregada doméstica. A partir de agora você pode assistir o programa no site programacafécomleite.com.br. Interaja, faça a sua pergunta e vamos debater por aqui. Doutora Eunice, muito obrigado pela sua presença, boa noite, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Boa noite, da mesma forma nós agradecemos pelo convite de participação no programa, de grande audiência aqui na região do Cariri, e boa noite a todos também que estão nos ouvindo agora. Muito bem. Doutora, um assunto polêmico é essa emenda constitucional aí que trata dos direitos da doméstica, né? Eu gostaria de externar primeiro o meu sentimento e dizer que essa lei chegou muito atrasada. Ela deveria ter vindo muito antes, porque de fato a empregada doméstica é um cidadão que deve ter de fato os seus direitos realmente adquiridos. Mas para que a gente possa entender, o nosso telespectador possa interagir melhor com a gente, eu queria que a senhora me dissesse o que é, quem é que pode ser uma empregada doméstica? Bem, empregado doméstico... Ou empregado, né? Geralmente a gente só direciona a mulher, né? Mas existem muitos empregados homens também que são domésticos, porque o empregado doméstico é todo trabalhador maior de 18 anos, porque não pode ser trabalhador doméstico um menor de 18 anos, então ele tem que ser maior de 18 anos, que preste serviços habitualmente, continuamente, em uma residência sem fins lucrativos no âmbito residencial. Muito bem colocado. Agora eu quero fazer um comparativo importante. Aquela senhora ou aquele cidadão que trabalha num restaurante, numa loja de conveniência que sirva de uma lanchonete. Aquela senhora que tem a função de cozinheira ou de faxineira, ela pode ser intitulada doméstica? Não, só é doméstico aquele trabalhador que trabalha no âmbito residencial, numa residência e sem fins lucrativos. No caso, a cozinheira que trabalha numa lanchonete, ela trabalha num estabelecimento com fins lucrativos, que é um restaurante, lanchonete. Então, ela não é doméstica. Ela é uma empregada de uma lanchonete, que de uma empresa. Todos os direitos. Ela é seletista. Seletista, né? Porque o doméstico ele tem uma lei especial. Ele é a lei do doméstico. Não é seletista. Então, a empregada que trabalha numa lanchonete, ela é regida pela CLT. É um empregado seletista. E com esses novos direitos aí dessa nova lei, o empregado doméstico ele vai ser regido pela CLT? Não. O doméstico, ele sempre teve uma lei especial, desde 1972, com a lei 5.859, que foi uma lei especial que define os direitos do trabalhador doméstico. E com a Constituição de 1988, alguns direitos foram estendidos ao doméstico. E agora, com a emenda constitucional número 72, agora de abril de 2013, foram estendidos mais alguns direitos ao doméstico, mas ainda não se equiparou aos seletistas. Essa lei tão debatida, já tão
garantida esses direitos aí que já estão em vigor, né? Os direitos a partir Não, nem todos. Nem todos. Apenas de todos os direitos que foram estendidos ao doméstico na emenda constitucional número 72, apenas a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais é que entrou em vigor. O restante dos direitos trabalhistas, eles estão a serem regulamentados. Então, os patrões não precisam se preocupar quanto ao recolhimento do fundo de garantia, quanto aos demais direitos beneficiados a doméstico, e sim apenas ao horário e à quantidade de horas trabalhadas. O FGTS, ele ainda continua opcional. O empregador que quiser recolher o FGTS para o seu doméstico, ele pode recolher. É uma opção. É opcional. Agora, a obrigatoriedade já nasceu com a emenda constitucional número 72, 2013. Mas é preciso uma regulamentação para que se efetive essa obrigatoriedade. Exato. Essa questão dessa regulamentação é que gera muitas dúvidas, né? Porque, certo. Eis a questão, a partir do momento da regulamentação, como a lei já está em vigor, é uma emenda constitucional de abril, digamos que essa lei que regule os direitos, elas venham a ser publicadas em agosto, hipoteticamente. Será que os direitos serão retroativos? Não. Os direitos só... com a emenda constitucional, a partir de abril, apenas está obrigatório o cumprimento das 44 horas semanais e das 8 horas diárias, né? Da jornada de 8 horas diárias. O restante dos direitos a serem regulamentados, apenas quando sair o regulamento é que passa a ser obrigatório. Não será retroativo. Muito bem, mas as horas extras, sim. Quem exceder as 44 horas... Com certeza. As horas extraordinárias, elas são obrigatórias. O pagamento tem que ser feito a partir de 3 de abril de 2013. Doutora, falando em hora extra, obedece aquela regra de 50% no horário, nos dias normais e 100% nos domingos? Exato. Foi um dos incisos da Constituição, do artigo 7º da Constituição, que foi estendido ao trabalhador doméstico. É que ele também receberia 50% sobre a hora normal como hora extra. Muito bem. É um assunto, de certa forma, assim, polêmico, que eu diria polêmico em virtude da insegurança da lei, né? Quer dizer, muitas pessoas ligam para a gente, eu como contador, me ligam me fazendo sempre essas perguntas. E aí, como vou pagar o FGTS? Aí vem aquela questão. O FGTS, quem vinha pagando na questão optativa, né? Vinha recolhendo os 8% para benefício da doméstica. Com a nova lei, ele é obrigado a mudar ou ele obedece essa daqui? Não, a lei do FGTS é 8.036. Certo. Então, ele tem que obedecer à lei do FGTS que já existe, enquanto sair a regulamentação. Então, vamos aguardar a regulamentação para ver se vai ter alguma alteração. Com certeza vai alterar aquela lei, né? Por enquanto, tem que cumprir com a lei 8.036 do FGTS. Além de todos os benefícios, né? Exatamente. Estamos conversando aqui com a doutora Eunice Uliceia. Esse nome é de onde, doutora? Uliceia. É um sobrenome, é um nome próprio? A senhora já estudou o seu nome? Não, faz parte do meu nome mesmo. Meu pai se chamava Ulisses. Certo. Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Eunice Uliceia, que representa a Delegacia do Trabalho aqui na região do Cariri, conversando aqui nos bastidores. Eu pensei que eu diria para ela na região do Cariri, mas são 52 municípios, né, que a senhora representa. A Gerência Regional do Trabalho e Emprego no Crato, ela tem uma circunscrição de 53 municípios, compreendendo todo o sul do estado. Quantos servidores a senhora tem aqui no Crato? Servidores que eu digo auditores, auditores, né? fiscais, somos apenas 2, lotados para cobrir 53 na Gerência municípios. do Crato, Mas nós contamos com a colaboração de auditores fiscais da Superintendência em Fortaleza, que quinzenalmente se revezam nos ajudando nos trabalhos de fiscalização. Isso aí facilita e melhora o andamento dos trabalhos, né? Com certeza, senão seria impossível, né? Mas já eu quero saber da senhora também se existe alguma perspectiva eu não diria aplicação, mas de execução das tarefas
dos auditores através dos meios eletrônicos, como a internet, a exigência de alguns documentos para apresentação, coisas dessa natureza, como vem acontecendo com a repartição estadual, a Receita Federal, algumas exigências já nesse sentido. Mas nós vamos conversar isso daqui a pouquinho no segundo bloco. Quero falar um pouquinho aqui da Craju Diesel, mas antes da Craju Diesel, eu vou oferecer à senhora a água mineral cristalina dos Alpes, patrocina o programa Café com Leite. E sempre eu faço questão de servir aos nossos convidados. Para mim é um prazer servi-la com água aqui, porque a gente conversa muito, doutora. E essa água é daqui do Cariri, é nossa. Já já eu vou saborear um cafezinho aqui, mas eu vou falar da Craju Diesel. A Craju Diesel Retífica de Motores, há 23 anos, oferece soluções tecnológicas de injeção eletrônica a diesel para toda a região do Cariri e estados vizinhos, com equipamentos de alta tecnologia para reparação em testes em bombas injetoras mecânicas e eletrônicas em sistemas queima-rei e unidades injetoras eletrônicas. A retífica Craju Diesel faz reparação e testes em todas as marcas de bombas injetoras e fica aqui na rua Maria Aurora, no centro, no bairro Triângulo, aqui em Juazeiro do Norte, e atende pelo telefone 3571-2694. Craju Diesel, um abraço para Antônio Peixoto, Daniele e Thales Peixoto, aqui no bairro Triângulo. Eu vou servir agora um cafezinho também, doutor. Aqui não se bebe só água, viu? Cafezinho aqui. Esse cafezinho é feito na hora. Esse café ainda não tem nome por culpa do diretor. Viu? Mas nós temos aqui um cafezinho para a senhora saborear aqui, que é um prazer sempre servir o café com leite, né? Enquanto eu vou saborear um cafezinho com leite, aqui eu vou chamar o sorteio da compra premiada com sorte. Compra premiada Consorte. Com a Consorte você realiza o seu sonho de andar de carro 0 km ou moto 0 km. É muito mais simples. Faça um consórcio e ao ser contemplado, receba o seu bem quitado. Consorte compra premiada. Há 7 anos realizando sonhos. Juazeiro do Norte. Consorte também em Crato, Jardim Várzea Alegre e Lavras da Mangabeira. Compra premiada Consorte. Sonhando alto e realizando o impossível. Nós vamos dar início a partir de agora a mais um sorteio aqui da compra premiada com sorte. Começamos com o grupo CSV01. Quem é cliente desse grupo, cruze os dedos, porque a bolinha vai sair a partir de agora. Vamos ver quem está com sorte nesse grupo. É a senha de número 41. Senha de número 41 pertence a Francisca Elisa Fran Vieira de Oliveira. Agora o grupo CSV04. Quem vai levar no grupo CSV04 vai sair daqui com a moto totalmente quitada. É a senha de número 20. Senha de número 20 pertence ao Francisco Vieira Bezerra. Quem será o dono dessa moto totalmente quitada no grupo CSV05? É a senha de número 44. 44 pertence a Francisca de Cássia Ferreira Menezes. Grupo CSV08, vamos tirar a bolinha, quem será o contemplado? A partir de agora nesse grupo, quem será o sortudo? É a senha de número 1. Senha de número 1, Antônio Bitu de Oliveira. Grupo CSV10. E a bolinha saiu a partir de agora. Quem será o contemplado? Quem será a contemplada? É a senha de número 15. Senha de número 15 pertence ao José Nailton Bezerra Silva. Grupo CS07. A senha contemplada é a de número 44. Gilvan Rodrigues Rosendo, contemplado com a entidade ESD. Vamos ver qual será o contemplado do CS05. A senha contemplada foi a de número 24. Rochelle Maria Cordeiro Rodrigues, contemplada com uma top 100. Vamos agora chamar um rápido intervalo de apoio cultural e daqui a pouco nós voltamos. TV Verde Vale Canal 13.
Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com o doutor Eunício Lissé sobre a questão das domésticas, essa lei complementar não, essa emenda constitucional aí que veio beneficiar a classe das tão lembradas pessoas que convivem familiarmente em todas as residências, né? Os direitos já adquiridos. Vamos já continuar, porque antes eu quero falar da água mineral cristalina dos Alpes, totalmente engarrafada, sob os mais rígidos controles de qualidade e higiene. Eu estou falando da água mineral cristalina dos Alpes. Ela traz mais saúde, pureza. Experimente água mineral cristalina dos Alpes, com muito mais saúde e pureza. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes, pura e cristalina. 3482-1810. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes, pura e cristalina, pronta para matar sua sede com muita saúde. Totalmente engarrafada sob os mais rígidos controles de qualidade e higiene, a água mineral cristalina dos Alpes chegou para você que quer ter saúde com sabor e pureza. Experimente. Chegou a água mineral cristalina dos Alpes. Sua saúde pede esta pureza. Vou falar aqui, eu não posso deixar de falar do meu diretor, que está realizando o 3º Festival Ceará Diverso. Tem aqui, Fernando? Olha aí, isso, que maravilha, né? O 3º Festival de Cantoria Popular aqui, meu amigo, o diretor do programa aqui, Vandir Pereira, né? Realizando no próximo dia 13 de junho, depois do Dia dos Namorados, você vai curtir aí o Festival Ceará Diverso, do Teatro Patativa do Ceará, aqui em Juazeiro do Norte. Grandes duplas de violeiros, de tocadores, de poetas. Pedro Bandeira aqui também participando. E você vai levar exclusivamente, somente, uma lata de leite ninho. Uma lata de leite em pó, né? Não necessariamente o ninho, né? O diretor já está reclamando ali que ninho é propaganda. Mas uma lata de leite em pó tem uma causa justa. E o SESC vai... Não deixe de participar. Eu vou estar lá com o meu amigo Vandil Pereira, no 3º Festival Ceará Diverso. Eu quero mandar um abraço para Tavares, ali na Rua São Paulo, sempre assistindo o programa. Neto, José Rodrigues de Melo Neto, meu amigo Neto. Né? João Martins, Elmo Xavier, Dona Luci Campeiro, olha lá aí, Dona Luci. Nivaldo, Estilos Cabeleireiro, Fernanda? Nivaldo? Edinaldo da Bahia Ferro, Wesley da Autoescola Guadalupe, um abraço para você. E Vânia, né, que trabalha com a gente lá no departamento. O pessoal disse que hoje assiste todas as terças-feiras, mas hoje com o doutor Eunice, ela disse que ia assistir e repetir depois no site, assistindo o programa. Doutor Eunice, estamos aqui transmitindo ao vivo o programa Café com Leite, pela internet, no site Programa Café com Leite. As pessoas que querem fazer pergunta podem interagir com a gente. Nós já temos algumas perguntas aqui, mas vamos voltar a esse bate-papo descontraído, né? A doméstica. A doméstica são pessoas que tanto militam, tanto trabalham, né? E agora que vêm buscar os seus direitos. Eu lhe pergunto, aquela que nunca teve a carteira assinada, pode reivindicar esses direitos na Justiça do Trabalho? Pode, com certeza. Tendo um vínculo empregatício, a doméstica ela pode reclamar na Justiça até 2 anos depois que sair do emprego, os direitos retroativos a 5 anos. Eu presumo, doutora, que a senhora receba muitas ligações, não só a senhora, mas o órgão como um todo deva receber bastantes ligações acerca dessa nova lei, né? Aí vem um questionamento que eu também recebo com muita frequência. O horário. 44 horas, 8 horas por dia. Certo. Eu pergunto para a senhora, como é que o patrão vai controlar o horário dessa cidadã ou desse cidadão? Olha, a obrigatoriedade é só a partir da CLT do controle de ponto, tanto manual como mecânico, eletrônico, a partir as empresas com mais de 10 empregados. Então, na residência, seria impossível ter essa quantidade toda de empregados. Então, não há obrigatoriedade do controle da jornada, do controle manual, mecânico ou eletrônico. Não existe obrigatoriedade. Mas que aquele empregador que quiser controlar, pode controlar a jornada. Eu até como através contador, de uma folha de ponto, de uma folha de frequência, né, para
controlar a hora de entrada, a hora de saída e os intervalos. Até porque eu sempre dou essa orientação que devo fazer um controle, que seja manual, que seja num caderno, que seja numa folha, mas que peça à empregada para que ela anote a hora que ela está chegando, a hora que ela está saindo, a hora do intervalo dela, para que ele tenha um controle, até porque o que acontece com muita frequência é que os patrões geralmente não estão em casa, saem para trabalhar também, e não tem esse controle assim com mais assiduidade, então ela pode alegar amanhã hora extra. Certo. E fica difícil do patrão provar que não existia hora extra, né? Com maior segurança, nós orientamos que os empregadores eles podem fazer um contrato de trabalho escrito, onde conste o horário que foi pactuado com o trabalhador e que neste contrato conste também que as horas extras só deveriam ser realizadas com autorização do empregador. Então o excesso das horas precisa de uma autorização. Seria... Se celebrar um contrato com o trabalhador, se constar em cláusula de um contrato. Certo, escrito à parte, além da CTPS assinada. Que as horas extraordinárias só devem ser realizadas se por autorização por ordem dos patrões. E de preferência por escrito. Né? Exato, com certeza. Porque é uma coisa que... Mas para isso é preciso fazer constar em um contrato. Um contrato, né? Numa das cláusulas do contrato. Que também conste o horário, a jornada de trabalho, a hora de entrada e a hora de saída. Mas aí essa extensão das horas, ela pode se dar de forma eventual. Por exemplo, esta semana vai haver um fato novo naquela residência, um fato em que chegou uma visita ou que tem alguém doente, ou seja, se faz necessário. Eu fiz um contrato, contratei a pessoa agora em maio. Lá em julho, agosto, houve um fato novo. Eu recebi uma visita, ou de uma pessoa enferma, e eu precisei que ela estendesse o horário. Lá no contrato eu não coloquei. Não, eu posso hoje determinar, por escrito, solicitar que ela estenda o horário por mais 2 horas? Exato. As horas extras, como o nome já está dizendo, são horas extraordinárias, são eventuais, elas não são habituais. Então, sempre que o empregador necessitar das horas extras, então ele deve pactuar com o trabalhador. Essas precauções, elas devem ser tomadas sempre, afinal de contas, né? O direito do trabalho, Agora, nunca excedentes de 2 horas, né? As horas extraordinárias, elas têm que ser, no máximo, 2 horas por dia. Muito bem. E deverão ser pagas com os 50% de acréscimo. Exatamente. Agora, vamos lá. Uma pergunta que essa é uma curiosidade minha. Como eu sei que ainda é muito cedo até para fazer essa pergunta, mas como é que o Ministério do Trabalho vai conseguir exercer a ação fiscal? Não, como eu falei desde o início, a lei do doméstico é uma lei especial. Então, o doméstico ele não é seletista. A fiscalização do trabalho, ela tem competência apenas para os empregados seletistas, que estão regidos pela CLT. O doméstico, apesar de ter muitos direitos estendidos a ele, mas o doméstico, ele permanece não sendo seletista. Então, ele não está sobre... a competência da fiscalização é apenas para os empregados seletistas, regidos pela CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Mas eu acho que aí gera-se uma contradição quando tratamos de justiça do trabalho. Não, porque... Certo que o órgão do Ministério do Trabalho é um órgão fiscalizador, né? Exato. A da justiça é para buscar os direitos trabalhistas. Exato. Dirimir os conflitos. Dirimir os conflitos, que estão diretamente ligados à Constituição e à CLT. Exato. Exato. Não, a competência da justiça, a Justiça do Trabalho, ela pertence ao Poder Judiciário e tem a sua competência própria. O Ministério do Trabalho pertence ao Poder Executivo, ao Ministério que é diretamente ligado ao Presidente da República. Então, nós fazemos parte do Poder Executivo, de um dos ministérios que são ligados
ao presidente da República. Muito bem. Somos um órgão fiscalizador, enquanto que a Justiça do Trabalho faz parte do Poder Judiciário. Muito bem. Temos aqui um nosso internauta que pergunta aqui, alguns parabéns para o programa pelo tema sugerido aqui, manda os parabéns, e alguém pergunta, mas não se identifica. Quem mais se beneficia com a nova legislação, né? Aí eu acho que essa pergunta ficou muito vaga, porque a lei não vem para beneficiar ninguém, e ao mesmo tempo a todos, né? Com Porque certeza. na mesma proporção em que o empregado tem os direitos também existem para os patrões. Faça-os cumprir, né? Exato. Numa ocasião, até para enfatizar a coisa aqui, numa ocasião, numa audiência, o cidadão se reclamou porque alegou que a justiça era do empregado e não da empresa, né? Então o juiz disse, olha, o que acontece com muita frequência é, quando ocorre algum fato com o empregado, você não toma a providência, e quando acontece com ele, ele toma a providência. Aí o juiz, na ocasião, até disse, olha, por exemplo, ele falta, o que é que você faz? Ele chega atrasado, o que é que você faz? Então são as faltas que ele comete, dentre outras, que você não toma nenhuma providência, você bota a mão na cabeça e ele vai trabalhar, quer dizer, ali é uma falta que você deixou de cumprir. Né? Então essas coisas acontecem com frequência no meio privado também, e as pessoas não buscam os seus direitos, os patrões. Quando o empregado sai, ele vai atrás do direito dele, e consegue, né? Certo. Não, mas nós não podemos deixar de considerar que a legislação trabalhista, ela é protecionista ao trabalhador. Com certeza, ela tem um grande grau de protecionismo para o trabalhador. Mas que os empregadores, eles também têm os direitos e que pode também reclamar na justiça e também as ações punitivas para disciplinar os trabalhadores. Mas o que se vê no cotidiano de fato são esse protecionismo, mas é um direito do trabalhador. Eu acho que, partindo do princípio de que houve a relação de emprego, os benefícios têm que ser suportados e tem que ser, se você não consegue suportar, tire-o do meio, né? Certo. Aí vai. Mas vamos mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Vem aqui uma pergunta, uma menor de 18 anos, mas na abertura a senhora disse que não pode ser doméstico ou menor, né? Não é, porque existe um decreto que relaciona as piores formas do trabalho infantil e o trabalho doméstico, ele está incluído. Uma polêmica que existe assim com muita frequência, doutora, é o seguinte. A senhora citou alguns exemplos na questão de como se classifica um doméstico. Eu perguntaria assim, só para levar o nosso telespectador uma segurança maior. Eu não vou nem levar para outra atividade, eu vou para a minha. Eu sou um contador. Certo. Mas eu sou um contador que eu trabalho na residência de um cidadão e para ele eu faço exclusivamente a contabilidade dele. Eu sou considerado doméstico? A contabilidade pessoal, as coisas, o controle da casa dele, mercantil, as coisas. Ele me contratou. É porque realmente o contador, ele é autônomo. Então fica complicado a gente colocá-lo como doméstico. É como um médico. É o profissional liberal. Porque ali ele tem uma profissão regulamentada, né? Mas vamos exato. aqui, eu vou um pouco mais longe. Vamos aqui buscar um médico seria também, mas eu diria que vamos aqui, um piloto de avião. Pronto. Certo. Eu tenho um avião, eu não sei pilotar e eu contratei um cidadão para ser um piloto. Ele vai estar à minha disposição, a minha e da minha família. Ele só vai trabalhar para mim. Ele é um piloto doméstico? É porque todo trabalhador que ele trabalha com a finalidade que não seja com fins lucrativos, né, sem fins lucrativos, e que seja no âmbito residencial, ele é considerado doméstico. Mas que é preciso que seja muito definido. E para ser doméstico, não pode ter nenhuma finalidade lucrativa. Certo. Então, se o trabalho tiver qualquer finalidade lucrativa, já deixa de ser doméstico. Né? Exato. Mas nesse exemplo aí, o piloto, querendo ou não, ele é doméstico. É porque, olha, o que acontece muito, eu conversando com o Dr. Clóvis, que já esteve aqui no programa, foi uma brilhante entrevista, o que aconteceu? O que é que acontece? O artigo
terceiro, o segundo e o terceiro, ele define o que é empregado e empregador. Certo. Né? Então, a relação de emprego, as pessoas muitas vezes se incomodam, né? Utilizam agora as expressões secretária, colaborador. Certo. E na lei isso não existe. Ele diz, né? Ele sempre nas aulas dele, exato. ele sempre ministra, ele diz, olha, não existe. O que a lei diz é que é empregado. É empregador e empregado. Então, até que mude a lei, os termos da lei, não existe colaborador, existe empregado. Na relação de emprego, existe empregador e empregado. Porque existe também a relação de trabalho, né? Porque a relação de trabalho é uma relação de de emprego é uma relação de trabalho, mas que tem Nem um vínculo sempre. empregatício, né? Agora, nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Pois me exemplifica a relação de trabalho, eu não queria... Pronto, a relação de trabalho é qualquer pessoa contratar um contador. Então, está havendo uma relação de trabalho. Contrato, Mas lei não de é uma contabilidade relação de que não emprego. tem vínculo empregatício. Mas não é uma relação de emprego. Tá certo. Certo? Muito bem colocado isso aí, porque há sempre um conflito nessa forma de interpretar, né? Muito importante. Tem aqui algumas perguntas ainda, mas nós vamos saborear mais uma água, doutora. Pois Vou não. ter que servir a senhora, porque faço questão da água mineral cristalina dos Alpes, que está sempre com a gente aqui, e eu não posso deixar de lhe muito obrigada. servir. Nós conversamos muito e é um prazer ter aqui. Diretor, você quer que eu fale agora da Casa dos Óculos, né? Muito bem. A Casa dos Óculos, quando você precisar de óculos de graus esportivos solar, com preços especiais e forma de aquisição facilitada, você só encontra na Casa dos Óculos. As melhores marcas, combinado com os melhores preços e os melhores planos de vendas no cartão e no crediário próprio, você encontra na Casa dos Óculos. Essa que oferece o que há de melhor para a sua visão. Casa dos Óculos, espera por você em Juazeiro, Crato e Assaré. Um abraço para meu amigo Cláudio, que administra e gerencia a Casa dos Óculos aqui em Juazeiro, Crato e Assaré. Doutor, agora eu quero servir novamente um café. E outro dia eu tinha um convidado que não tomava café. E eu fiquei numa situação difícil, mas eu tinha que servir. Mas a senhora gosta de um cafezinho? Eu gosto, sim, doutor. Então, por favor, cafezinho aqui. Tá, obrigada. Que o diretor ainda vai dar nome a esse café. Ô, diretor, precisamos de um nome do café com leite, né? Vamos aqui chamar um rápido intervalo de apoio cultural e daqui a pouco nós voltamos. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com a doutora Eunice, ela que representa e responde. E é uma delegada substituta. Eu estava conversando com ela aqui. Na verdade, ela é a delegada do Ministério do Trabalho aqui no Crato. Ela não é documentalmente, mas ela é a delegada, é gerente. É a polivalente do Ministério do Trabalho aqui. Eu tenho recebido aqui algumas mensagens parabenizando e agradecendo pela atenção que ela sempre tem com as pessoas que ligam, com as pessoas que fazem perguntas, e ela, com essa paciência dela, sempre tentando ajudar e colaborar. Portanto, você interaja com a gente no site Programa Café com Leite. Se você quiser assistir os nossos programas, todos estão lá, disponíveis no site Programa Café com Leite, para você assistir e dar sua opinião. Se você pretende também sugerir algum tema, manda um e-mail para a gente. Entra lá no site, deixa a sua mensagem. Nós vamos ler e vamos tentar atender aquelas exigências, a sua exigência, nosso querido telespectador. Vamos mandar aqui um abraço aqui também para essas pessoas que sempre ligam para a gente, dizendo que assiste o programa. Sandra, lá do escritório, obrigado, Sandra, você sempre assistindo o programa. Genival Sobreira Carvalho e a sua esposa lá da PVC. Chico Barreto e Dona Francisquinha, que chegaram de São Paulo ontem e ligaram dizendo que estão assistindo o programa. Muito obrigado pela audiência. Feliz retorno para a senhora e para seu Chico. Rita Custódio, Cícera, aqui do Hospital de Fraturas. Cícera, vou fazer sua pergunta para a doutora Eunice daqui a pouquinho, viu? A Dorgivan, Valdeci Mototáxi, aqui na Rua Delmiro Gouveia, também assistindo o programa. Ricardo, olha aí, Ricardão do Caldas.
assistindo o programa, muito obrigado pela sua audiência. Fátima Henrique, irmã do meu amigo Nelson. Olha aí, Fátima, aqui no bairro Socorro, né? Jusce, secretária de Dr. Márcio, que estará aqui em breve falando, Dr. Márcio aqui conversando com a gente sobre saúde, aqui no programa Café com Leite. Não deixe de assistir. Mas eu vou perguntar aqui essa pergunta da Cícera. Cícera, estive conversando com ela hoje, ela trabalha no Hospital de Fraturas, ela me fez uma pergunta e eu disse, vou levar a sua pergunta para a doutora Eunice. Certo. Doutora, a questão da extensão do direito daqueles 3 dias a mais do aviso prévio, ele é aplicado também para as domésticas? Ah, sim, porque a lei do aviso prévio, ela veio regulamentar o inciso do artigo 7º da Constituição Federal. E como o aviso prévio foi estendido aos domésticos, então o inciso foi estendido também aos domésticos, então com certeza cabe a proporcionalidade do aviso prévio aos domésticos. Olha aí, Cícera, conforme nós conversamos, realmente os 3 dias a mais aí por cada ano de trabalho aí, doutora Eunice, respondendo a sua pergunta. Doutora, tem algumas perguntas aqui. Ah, pois não. E eu preciso aqui respeitar os nossos telespectadores. Vamos lá aqui. Alguns parabéns aqui, quem mais? Vânia do setor pessoal, já falei aqui. Mandar um abraço para doutor Maia, esposa da... Olha aí, esposa da senhora, doutor Maia, né? Vou mandar um abraço para ele, deve estar assistindo o programa. Vicente aqui, que manda aqui um abraço para... Vicente deve ser meu irmão aqui. Ele não botou Vicente Leite, porque ele não bota, mas ele botou aqui Vicente, deve ser meu irmão, viu? Agradeço a dedicação e a paciência da doutora Eunice. Quando precisamos e entramos em contato, ela está sempre atendendo muito bem. Olha aí, doutora. Vânia, que trabalha com a gente, está assistindo o programa, agradece a doutora Eunice, que sempre atende os funcionários do Departamento Pessoal de Leite, tirando nossas dúvidas e nos auxiliando para dar uma orientação correta aos nossos clientes. Olha, a Vânia é responsável pelo Departamento Pessoal. Nós temos lá 5 pessoas, a Vânia, a Clarice, a Regiane, a Francisca e a outra menina novata lá, como é o nome? Josiane, que trabalha no Departamento Pessoal. A Vânia é responsável pelo departamento e está aqui agradecendo sempre. Aí vem mais uma pergunta aqui que a pessoa não se identifica. Será que essa nova legislação não vai abrir portas para terceirização? Olha, a terceirização no Brasil, ela é legal quanto à limpeza, à vigilância, não é? Então, a limpeza e vigilância, principalmente. Então, eu acredito que caiba no âmbito residencial também, uma terceirização, com certeza. Para vigilância e para limpeza, porque já a parte de informática já não cabe muito bem, né? Porque numa residência não há tanto trabalho de informática. Até porque se tiver tanto trabalho já tem um fim lucrativo, pronto, né? Exato. Deixa de ser doméstico, né? Exato. Doutora, um fato importante. Esse assunto, em virtude da lei ser tão embrionária, tão nova, né, tão recente, as perguntas assim existem com muito, e não ter sido ainda regulamentado, as perguntas são muito frequentes. E, de certa forma, até conveniente. Porque vem a questão aí do intervalo entre as jornadas. Bom, no horário comum das empresas privadas são 2 horas, né, que podem ser alterados. Não, a CLT ela prevê o mínimo de 1 hora e o máximo de 2 horas de intervalo entre as jornadas. Então, para uma jornada, como foi estendido a jornada de 8 horas, então, analogamente à CLT, a gente já passa a entender que existem os intervalos. Então, a CLT ela prevê o intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, para uma jornada de 8 horas. Então, se a jornada for superior a 4 horas até 6 horas, então caberia aí, é obrigatório o intervalo de 15 minutos. Se a jornada ultrapassar as 8 horas, ou as 6 horas, até 8 horas, então é obrigatório o intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Me diga uma coisa, a questão 44 horas. Eu posso contratar uma doméstica para ela trabalhar só 4 horas por dia e assinar a carteira dela por 50%? Sim. Agora que foi determinada a jornada, né, de 8 horas e 44 horas semanais,
cabe tranquilamente a proporcionalidade. Se trabalha 1 hora, é paga por 1 hora de trabalho, né? Mas sempre obedecendo, sendo a proporção do salário mínimo, porque o salário mínimo ele tem que ser respeitado. Pronto, agora Tem vamos... que fazer a proporção. Sempre na proporcionalidade, né? Agora, existe também uma discussão, uma polêmica muito grande no aspecto da diarista. Certo. A diarista, o que é que caracteriza, o que é que diferencia, nós podemos diferenciar entre a doméstica e a diarista? É porque o doméstico, como nós já falamos, ele é um empregado, existe uma relação de emprego, existe uma contratação, uma contraprestação, que é o pagamento, mas existe uma subordinação. Existe uma subordinação muito forte que o trabalhador ele tem que obedecer realmente o que for pactuado, o que for contratado com o empregador. Já a diarista, ela é autônoma. O diarista... Ele seria uma relação de trabalho. Exato. A diarista ela é autônoma. Seria uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Então, esses direitos, eles não atingem a diarista, que é autônoma. Então, o contrato com a diarista é de acordo com o que for contratado, é de acordo com o que for pactuado entre o diarista e o contratante. Mas, doutora, veja só, como é que eu vou contratar essa diarista se ela vem, digamos assim, o que é que caracteriza? Digamos, eu contrato uma pessoa para toda segunda-feira ela vai fazer o trabalho na minha residência. Certo, pronto. Para ser empregado, uma das principais características é a habitualidade, né? Porque tem que trabalhar com habitualidade. Então, é com frequência. Então, para ser empregado, essa característica é muito importante para caracterizar o empregado, a habitualidade, a frequência na prestação de serviço. A diarista, ela tem que ficar completamente independente, ela tem que ser autônoma. O contratante, ele não pode determinar os dias, tem que ser de acordo com o que for pactuado com o diarista. Mas eu pactuei. Certo. Eu quero que ela toda segunda-feira esteja na minha casa para ela fazer o trabalho. Mas que no dia que ela não puder, ela não pode receber nenhuma punição. Certo. Agora, eu costumo dizer para as pessoas que conversam, me fazem essa pergunta. Sim, também não pode ter subordinação de horário. Certo. O diarista, ele não pode ter subordinação nenhuma. Certo. Mas veja só, a habitualidade, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, que o hábito daquela pessoa permanecer frequentemente, digamos assim, toda semana, toda segunda-feira, ela vai estar ali fazendo aquele trabalho, toda segunda-feira, o dia inteiro, até ela terminar o trabalho dela, vai embora. Certo. Isso não torna-se um hábito, não vai transformar a relação de trabalho em emprego? Não, porque para a relação de emprego, o que caracteriza a relação de emprego não é apenas a habitualidade. A subordinação pesa muito. Pesa muito. Para ter a relação de emprego, tem que haver subordinação. Tem que ter um horário determinado e o empregador, ele exerce muitas determinações. Vamos dizer, tem que realmente haver uma subordinação entre o trabalhador e o empregador. O que o diarista, ele já não sofre subordinação nenhuma. Para ser diarista, autônomo não pode sofrer qualquer subordinação. Diante dessa lei aí, digamos assim, o empregado doméstico vai ter direito a... Esses direitos serão retroativos? Ele vai ter direito ao fundo de garantia, digamos, ele trabalha há 3 anos. Não, como nós já conversamos, os direitos do doméstico, eles só é retroativo. Você quer dizer da emenda constitucional para cá? Pronto, são 2 aspectos. Quando ele for regulamentado, né? Digamos que ele tenha sido regulamentado em dezembro, que vem, dezembro deste ano, né? Então, ele vai ser retroativo até agora, mas o empregado, ele tem uma relação de emprego há 2 anos atrás. Certo. Não é retroativo. É a partir da promulgação da emenda. Então, o que ficou obrigatório a jornada de 44 horas semanais e 8 horas diárias, e quando houver a regulamentação, será obrigatória apenas a partir da lei que regulamentar. Após a sua publicação, Exato. né? Tá certo. Deixa eu falar mais uma vez aqui,
do terceiro Festival Ceará Diverso, promovido aqui pelo nosso querido Vandinho Pereira, ele que apresenta todos os dias aqui na TV Verde Vale o programa Ceará Diverso, como diz ele, com grandes duplas aqui, no próximo dia 13 de junho, às 19 horas, no Teatro Patativa do Assaré, aqui em Juazeiro do Norte. Tem o apoio do SESC, da Farmácia, do deputado federal Manuel Salviano, da Livraria Colegial, Gráfica Nobre, Óticas Diniz, Leite, Marcas e Patentes, da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, através da Secretaria de Cultura e também da Quero Pão, apoiando aí a cultura popular, não é isso, poeta? São grandes poetas aqui, você não pode faltar. Eu estarei presente também aqui. Doutora, vamos lá. Tantas perguntas aqui, deixa eu ver os nossos internautas aqui. São perguntas e o diretor fica trazendo as perguntas aqui. E eu não posso abandonar os nossos internautas, viu, doutora? Como registrar os horários domésticos? Nós já falamos sobre isso aqui, mas a pergunta está aqui, né? O programa está ótimo, parabéns pelo programa. Existe alguma previsão para aprovação dos demais direitos que ainda estão em vigor? Se existe... Alguma previsão para regulamentação? Para regulamentação. A regulamentação está sendo discutida e estudada por uma comissão mista, né? Existe um projeto do governo e então não existe previsão, mas eu acredito que vai demorar só mais alguns dias. É por pouco tempo. Um internauta pergunta aqui como registrar os horários do doméstico. Aí a doutora já respondeu dizendo que esse horário poderá ser através de um contrato ou regulamentar, colocar lá, faz um quadro de horário, manda que ela assine todos os dias na chegada e na saída. Uma folha de frequência, uma folha de frequência, né? Para justificar, para que amanhã você não seja prejudicado, né? Doutora, Exato. Outra pergunta aqui é se o patrão quer pagar mais do que o salário mínimo. O salário, deve, né? O salário mínimo, o nome já está dizendo, é o mínimo que mínimo, se pode né? pagar, né? Agora, o máximo não existe. O máximo que merece. Exato. Vamos saber se ela é merecedora, né, doutora? Exato, com certeza. Tá então, só existe piso para o mínimo, né? Só o mínimo, mas o máximo... Tem sindicato não das tem. domésticas aqui no Cariri, doutora? Não, né? do Eu nosso não conheço. conhecimento, não. Ainda não. Ainda não, né? Mas a tendência é isso aí, buscar... Exato. Vamos ver aqui... A associação, né? Associação, Haver associação e posteriormente o sindicato. Uma doméstica contratada por uma empresa tem os mesmos direitos de uma residência? Não, já foi respondido. São diferentes porque tem vínculo empregatício, né? É porque uma doméstica contratada por uma empresa não existe. Para ser doméstico tem que ser contratado por um empregador doméstico. Por uma residência, para trabalhar numa né? residência, exato. Sem fins lucrativos. É isso aí. Se for contratado por uma empresa, é empregado da empresa. Empregado privado obedece às regras da CLT, exato, né? da CLT. Estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite, doutora. Aqui, quando a gente começa a se empolgar, as perguntas começam a chegar, Certo. aí a gente começa, aí termina. A gente começa a se empolgar, vamos ter que falar, diretor, com a direção da televisão para estender nosso horário aí. Vamos entrar no horário aí do meu amigo do multimídia aí, meu amigo Marcelo Fraga aí. Vamos tomar meia hora do Marcelo aí para a gente debater com mais carinho os nossos temas aqui. Lembrando que na próxima terça-feira o senador Eunício Oliveira falando sobre os projetos para a região do Cariri, para o estado do Ceará, aqui no programa Café com Leite. Não perca. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram esclarecidos e eu acho que a partir de amanhã as ligações para mim serão bem menores e para a senhora também, eu espero, né? Com certeza. Quero agradecer a senhora a presença, foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigada também pela oportunidade de participarmos. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Um abraço ao meu amigo diretor Vandinho Pereira, Mr. Funk, César, Fernando e Fernanda, né, nossa assistente de palco aqui, meu amigo Neto e Valmir Amorim lá no Mastro. Um abraço a todos, até terça-feira estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá. Até logo.